Muito bom dia a todos. É com grande honra que damos início ao terceiro Encontro Nacional do projeto Todos Juntos Podemos Ler, uma iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares, da Direção-Geral da Educação, do Plano Nacional de Leitura 2027 e da Fundação Altice Portugal. Para abrir este encontro, convidamos a subir ao palco o Sr. Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Muito bom dia a todos. Gostaria naturalmente de saudá-los, a começar por agradecer, antes de mais, à Senhora Coordenadora Nacional da Rede das Bibliotecas Escolares, Doutora Manuela Pargana Silva, o facto de me ter convidado e mais de estar neste trabalho e, sobretudo, associando, neste caso, o Plano Nacional de Leitura, saúde, naturalmente, a subcomissária, doutora Andreia Brites, e saúde também, em nome que está aqui representando, como diretora da Fundação Altice Portugal, a professora Teresa Salem. A Fundação Calouste Gulbenkian está associada a estas iniciativas de alma e coração. E quando eu digo de alma e coração, é porque justamente associamos, por um lado, a importância da leitura, a importância da relação que temos que estabelecer com a vida através da leitura. E ao falar da leitura, eu recordo que as bibliotecas escolares não são apenas bibliotecas. As bibliotecas escolares são centros de recursos que envolvem várias iniciativas. E devo explicar, eu sou muito suspeito, porque sou uma espécie de padrinho desta instituição, portanto, sou suspeito, quer dizer, que se eu sou padrinho, obviamente que sou suspeito. Mas devo dizer-vos que tenho um especial orgulho no que está a ser feito, no que tem sido feito relativamente à rede das bibliotecas escolares, em estreita articulação com o Plano Nacional de Leitura. E ao falar de leitura, estamos justamente a referir algo que hoje é fundamental. Lê-se hoje mais do que antes, mas pretendemos que se leia melhor. E esta é que é a grande questão. Lê-se mais indiscutivelmente. Eu lembro-me um dia, numa feira do livro, algures, aqui no Sul, há alguns anos, eu disse isto. E alguém, na assistência, disse, não, hoje lê-se menos. E eu disse assim, o cara amigo está completamente enganado. Completamente enganado. A nossa preocupação é que se leia melhor. E para se ler melhor, é preciso aproveitarmos os instrumentos que temos. E os instrumentos que temos não de uma maneira estática, não de uma maneira fechada, não, de uma forma aberta, através da inovação. Nós temos que encontrar novos caminhos para mobilizar todos. Mobilizar todos. E ao falar nesta mobilização de todos, eu nunca me esqueço, porque tenho uma especial saudade, o meu querido e saudoso amigo, poeta cabo-verdiano, Cursino Fortes, que foi embaixador de Cabo Verde aqui, que um dia me telefonou, falando naturalmente da alfabetização em crioulo, da importância da compreensão dos crioulos. E ao falar da importância dos crioulos, falo do multilinguismo, da importância do diálogo das várias línguas. Hoje eu tenho 10 netos e alguns dos quais têm 4 línguas. Eu acho que é uma confusão tremenda, porque brincam em inglês, falam português com a mãe, falam alemão com o pai e, simultaneamente, ainda têm que ir às lojas para falar Flamengo
o que é uma língua muito, muito complicada. Nem eles serem também de língua alemã os ajuda. O que é que isto significa? Significa que nós não estamos a formar gramáticos, nós estamos a formar pessoas capazes de comunicar bem, de comunicar melhor. Esta é que é a grande questão. E por isso temos que aprender a ler, a falar, a compreender, a comunicar. E ao falarmos de inclusão, ao contrário daquilo que estamos habituados tantas vezes, e nós voltamos a ouvir esse discurso, o discurso da exclusão. Voltamos a ouvir o discurso da exclusão. Voltamos a ter uma espécie de nostalgia da escravidão. Precisamos, pelo contrário, garantir liberdade, abertura, inclusão e a capacidade de comunicar. Comunicar melhor. E não há boa comunicação sem boa leitura. Ouvir os nossos poetas. Ouvir os nossos escritores. Eu digo, começamos por ouvir. O filho ou a filha de uma mulher alfabetizada não será analfabeto. Dizíamos isto interminavelmente da Unesco. Eu tenho 10 anos de Unesco, e, portanto, já lá vai para trás. Antes disto tudo, antes desta nossa aventura. E termino dizendo-vos o seguinte, e aqui, na presença da minha querida amiga, um fator crucial relativamente à leitura, porque é uma grande escritora, a minha querida amiga Isabel Alçada, quando, em 2018, no Ano Europeu do Património Cultural, e a partir das bibliotecas escolares, e a partir das bibliotecas como centro, núcleo, fulcro da vida das escolas, nós fizemos isto. Uma iniciativa, que aliás foi ideia da Isabel, que era a de poder escolher um elemento do património, material ou imaterial, próximo, e escolher uma escola distante, de outro país, de outra cultura, para podermos, naturalmente, através deste diálogo, podermos defender, afinal, não a identidade como realidade fechada, mas sim a inclusão. E a inclusão pressupõe justamente a abertura de horizontes. E não posso esquecer, ainda, nestas aventuras do património cultural, e esta é uma homenagem especial à minha querida amiga Teresa Salema, quando um dia, no Ano Europeu, numa iniciativa a convite da Teresa, eu disse, defendamos o património cultural digital. E ela disse, fantástico, a juntar ao património material, ao património imaterial, à natureza, à paisagem. Nós temos aqui uma extraordinária exposição de homenagem ao António Viana Barreto, que com Gonçalo Ribeiro Teles fez aqui os nossos jardins, e a leitura também pressupõe conversarmos com as árvores, sabermos o seu nome, cuidarmos dessa relação com a natureza. E depois dessa relação com a natureza, a compreensão das virtualidades da tecnologia, do digital. As virtualidades, porque assim podemos comunicar melhor. Mas não fecharmos-nos dentro dos, das redes sociais, falando
Meus queridos amigos, todos nós sorrimos um pouco, mas não deveríamos sorrir. Nas redes sociais hoje voltaram os planistas, aqueles que acham que a Terra não é redonda, aqueles que afinal estão fechados à ideia de conhecimento, compreensão. É isso que é fundamental. Inclusão, inclusão, inclusão. Podermos comunicar melhor. E um agradecimento enorme à rede das bibliotecas escolares, ao Plano Nacional de Leitura. Um agradecimento porque o vosso trabalho é essencial e, simultaneamente, compreendamos que precisamos de ler melhor, compreendendo-nos. Um dia, e termino, disse ao aluno da Universidade de Cultura Portuguesa, eu disse-lhe assim, olha, diz-me lá em que século é que este autor que vou citar escreveu. E eu disse, 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e só a ela por prémio pretendia. Afinal, ele disse-me, século XX. E eu disse, que grande homenagem acabaste de fazer ao Camões, século XVI. Mas ele que no século XVI escreveu assim, hoje podemos lê-lo, compreendê-lo como língua viva que temos que preservar. Muito obrigado, bom trabalho. Pedimos agora que suba ao palco a senhora engenheira Teresa Salema, diretora da Fundação Altice Portugal. Muito bom dia a todos. É de facto uma imensa honra e alegria poder estar aqui na sessão de abertura deste evento Todos Juntos Podemos Ler, organizado pela Rede de Bibliotecas Escolares. Quero começar por saudar calorosamente, cumprimentando todos os presentes, nomeadamente o nosso querido anfitrião, que já saiu da sala, mas pronto, a quem agradeço todas as suas palavras, o Presidente Executivo da Fundação Carlos Gulbenkian, o professor Guilherme Oliveira Martins, que sim, já nos cruzámos muitas vezes e, portanto, acho que o seu discurso de abertura hoje foi uma inspiração e, portanto, tudo o que eu disser agora é irrelevante. Mas pronto, começar por cumprimentar todos os presentes, além do nosso anfitrião, nomeadamente o Diretor-Geral de Educação, que ainda não vi, o Dr. Pedro Cunha, a Coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares, a Professora Manuela Pargana da Silva, e a Subcomissária do Plano Nacional de Leitura, a Professora Andreia Brites, e a todos aqui presentes, nomeadamente a Professora Isabel Alçada. As minhas primeiras palavras são, de facto, para expressar os sinceros parabéns por esta iniciativa Todos Juntos Podemos Ler, que a Fundação apoia há mais de uma década. Há pouco, na abertura, quando estava ali fora, no foyer, eu recordei que nos foi lançado há 11 anos, não é? 2011, 2012, foi-nos lançado este desafio de participarmos neste projeto. E nós, na Fundação Altice e na Altice, apoiamos muitos projetos tecnológicos. E os projetos tecnológicos têm uma taxa de insucesso muito grande. Mas é muito bom saber que este projeto vingou e que está cá quase há uma geração, não é? Uma criança que entrou no primeiro ano, quase nos acompanhou quase 12 anos. E, portanto, é de facto é um orgulho muito grande verificar todo o trabalho desenvolvido desde 2012. Desde 2012 pudemos apoiar 120 agrupamentos escolares em todo o país, impactando diretamente a vida de mais de 11 mil alunos, proporcionando-lhes o acesso a equipamentos e a serviços que são essenciais para o seu desenvolvimento educacional e pessoal. Mas estes números não são apenas estatísticas, são testemunhos tangíveis de todo o poder transformador da leitura e da educação. Cada aluno beneficiado é uma história de sucesso, uma enriquecedora vida da descoberta do mundo dos livros, com os recursos educacionais que antes estavam fora do seu alcance.
nós, na Fundação Altice, continuamos comprometidos a continuar a apoiar iniciativas como estas, que promovem a literacia, a inclusão de todos e a igualdade de oportunidades na educação. Acreditamos firmemente que juntos podemos criar um futuro mais brilhante para todos os jovens e crianças, capacitando-os com as ferramentas necessárias para alcançarem todo o seu potencial. E, portanto, que este evento seja uma celebração do poder da leitura e um momento de inspiração para todos nós. E que possamos continuar a trabalhar em parceria, unindo esforços e recursos para construir uma sociedade mais equitativa e mais desenvolvida. A todos, muito obrigada e bom trabalho. Pedimos agora que suba ao palco a senhora Subcomissária do Plano Nacional de Leitura 2027, doutora Andreia Brites. Muito bom dia. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian o apoio que tem dado sempre, ao longo de muitos anos, à leitura, a esta missão e este valor maior, e agradecer, obviamente, na presença do seu administrador executivo, Guilherme de Oliveira Martins, e agradecer o discurso, que é emotivo, que nos passa sempre testemunhos muito importantes de uma longa experiência, não só no território nacional, mas a nível internacional, e que relaciona o amplo valor da leitura a nível universal e a particularidade de cada comunidade. Gostaria de saudar e de agradecer o apoio da Altice, da Fundação Altice, no nome da senhora diretora Teresa Salema. Agradecer e dar um abraço, compreenderão, um abraço forte à coordenadora da Rede de Bibliotecas Escolares, nossa parceira no PNL, e com quem gostamos muito de trabalhar de forma estreita e pensar as nossas intervenções de leitura, a senhora coordenadora Manuela Pargana da Silva, e dar, obviamente, uma palavra de uma saudação especial à doutora Isabel Alçada, a quem, com apreço, permita-me que nomeie como a decana da leitura, que muito nos honra com a sua presença aqui. Muito obrigada a todos por estarem presentes. E gostaria de me dirigir a vós com algumas poucas reflexões. Sabemos que as crianças oriundas de contextos socioeconómicos desfavorecidos chegam, maioritariamente, ao primeiro ciclo com menos 1 milhão de palavras no seu vocabulário. São dados científicos, amplamente estudados, que nos alertam para uma diferença significativa no ponto de partida para o desenvolvimento de competências. Falamos de inclusão, falamos de acesso. Nos planos de ação para a leitura, que o Plano Nacional de Leitura está a desenvolver, contribuímos para o diagnóstico dos públicos que frequentam o ensino pré-escolar e que frequentam o primeiro ciclo, e para a capacitação de educadores e professores, no sentido de darem a estas crianças ferramentas e instrumentos que lhes permitam diminuir esse fosso que advém de um contexto socioeconómico desfavorável. A escola é, e a biblioteca escolar é, um fator de equilíbrio social, sabemos isso, um fator de acesso mais democrático àquilo que, por vezes, o nosso contexto não permite. Sabemos também que a leitura em família é um preditor para o desenvolvimento leitor e para o sucesso escolar. No programa Leitura em Família, que acabámos de lançar e do qual muito nos orgulhamos e em relação ao qual temos grandes expectativas, e que também contamos aqui com a doutora Isabel Alçada neste novo programa, vamos capacitar professores bibliotecários e bibliotecários municipais e apoiar planos de ação de mediação com famílias. Esperamos chegar a 2.500 famílias este ano no território continental. Dizer que contamos com a RBE como nossa parceira nesta nova missão, num programa que consideramos que este pode ser transformador para muitas famílias e acreditamos que possamos levar a algumas delas a leitura e o livro, que para muitas é considerado como algo que não é para si. E isso também aqui também estamos a falar de acesso. Temos de transformar a visão que famílias que vêm de contextos sem hábitos de leitura
têm em relação ao livro e à leitura e que têm medo de ler com os filhos porque sentem que, não sendo leitores, não o conseguem fazer. Com este programa gostaríamos muito, e acreditamos que é possível, não só desenvolver hábitos de leitura junto às crianças, mas transformar a relação com a leitura das próprias famílias. Sabemos que a tecnologia tem um papel fundamental no acesso ao texto escrito. Vamos tornar o nosso portal mais amigável, com linguagem mais clara, acessível a todos, tendencialmente acessível a todos. Numa altura em que temos tantos paradoxos associados à tecnologia, numa altura em que, por um lado, precisamos cada vez mais dela e que sabemos como ela nos pode ajudar, por outro, tememos os perigos da desinformação e também temos noção de que há muitas pessoas que estão numa situação de exclusão em relação à tecnologia. Portanto, precisamos de desenvolver competências de literacia digital, de literacia mediática e também contamos, obviamente, com a rede de bibliotecas escolares nesse caminho. Estamos sempre unidas. Sabemos que os livros nos representam e nos mostram o outro. Todos somos o outro para alguém e às vezes esquecemos-nos disso. Olhamos para os nossos, para aqueles com quem nos identificamos e sentimos que há outros, que para nós são outros, mas não pensamos que nós também podemos ser o outro. Nesse sentido, o livro tem um papel essencial. A bibliodiversidade que nós precisamos de ter e já vamos tendo cada vez mais e com mais qualidade no mercado editorial português precisa de chegar aos leitores. No laboratório PNL fazemos consultoria, construímos guiões, fazemos sugestões de leitura especializadas para as pessoas, as instituições que concorrem ao laboratório e tentamos, assim, dessa forma, com elas, ajudar a ultrapassar preconceitos e conflitos sociais e culturais. Estamos conscientes do papel transformador da leitura e trabalhamos para o acesso universal. Porém, sabemos que não o fazemos sozinhos e sabemos que esta missão nos ultrapassa a todas e a todos nos tempos em que podemos ter a honra de cumprir uma missão. É uma missão maior do que todos nós. E, nesse sentido, precisamos continuar a aprender, precisamos ouvir quem carece de acesso, precisamos de ouvir quem não se sente incluído, precisamos de ouvir especialistas, precisamos de ouvir o outro e de nos ouvir entre nós para continuarmos a aprender. Precisamos de conhecer projetos consistentes, com impactos visíveis, junto das comunidades e dos indivíduos. Contamos com todas e com todos. Um excelente encontro para nós. Convidamos agora a subir ao palco a Senhora Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares, Doutora Manuela Pargana Silva. Bom dia. Muito bom dia, sejam bem-vindos. E começaria por saudar e cumprimentar quem não está aqui, mas que tão bem nos acolhe e tão bem nos inspira, o professor Guilherme de Oliveira Martins. Um cumprimento à doutora Teresa Salema também, à Andreia Brites, à doutora Isabel Alçada, sempre tão inspiradora para nós em todos os momentos. Cumprimento todos os dirigentes do Ministério da Educação que aqui estão, todos os diretores de escolas, todos os professores bibliotecários, os nossos coordenadores interconcelhos e todos os presentes. Não posso deixar de agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian por mais uma vez nos acolher para uma iniciativa conjunta da Rede de Bibliotecas Escolares com a Altice e com o Plano Nacional de Leitura. Quando agradeço à Fundação Carlos Gulbenkian, não posso deixar de reforçar o meu obrigada para os técnicos desta casa, não esquecendo a disponibilidade permanente do Dr. Paulo Madruga. Um obrigado à minha equipa, pela forma como se mobilizou na organização para este encontro. Uma palavra especial para o pai deste projeto, o António Nogueira, e a Lucília Santos, que mais recentemente se associou. Obrigada.
Estamos aqui para o terceiro encontro, para o projeto Todos Juntos Podemos Ler, e eu, olhando para este título, considero muito clarificador no que diz respeito à intencionalidade e ao seu propósito. Trata-se de uma tarefa ambiciosa, de uma tarefa difícil, mas necessária numa sociedade que se deseja seja democrática. Inclui a ideia de todos, de como todos temos possibilidades de nos superarmos, de quão imprescindível é fazermos este caminho em conjunto, em colaboração, criando oportunidades para se aprender, sempre sustentadas na leitura. Este projeto foi, como a doutora Teresa Salema já fez referência, iniciado em 2011, apostou na altura no desenvolvimento de ações que contribuíssem, aqui vou ter que ler porque senão não digo isto de forma correta, o desenvolvimento de ações que contribuíssem para uma educação indutora de práticas e ganhos de competência de literacia com todos, envolvendo as crianças e jovens com necessidades de mobilização de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e que, por circunstâncias várias, revelavam dificuldades na acessibilidade, quer à leitura, quer à escrita. Porém, esta intervenção tem vindo a evoluir e a amplificar-se face à diversidade, face à pluralidade da sociedade atual que exige novas formas de ser, de saber e também, diria, de educar. Na escola e com a biblioteca somos desafiados a valorizar todos, a sermos capazes de potenciar o melhor de cada um, a saber desmontar preconceitos, sendo este um exercício individual e coletivo incontornável em prol da equidade, da inclusão e também da democracia. Temos como fontes mais recentes os Decretos-Lei 54 e 55 de 2018, que reforçaram exatamente esta ação perante a diversidade e interculturalidade presente quer na sociedade, quer na escola, e depois poderíamos somar outra legislação, nomeadamente a Lei 116, que estabelece, já 19, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. A biblioteca, maioritariamente aqui somos pessoas ligadas à biblioteca, é universal, é intemporal e condensa todo o percurso da humanidade, contemplando-a na sua multidimensionalidade. Não pode, por isso, ignorar valores fundamentais como os que a Rede de Bibliotecas Escolares inscreveu no seu atual quadro estratégico, seja a equidade, seja a diversidade, seja a inclusão. E, por isso, explicita, nesse mesmo quadro, e passo a citar, reconhecimento e valorização da diversidade na sua pluralidade, criando condições para o desenvolvimento e participação de todos. Estes valores perpassam todos os eixos e os propósitos inscritos neste documento, o quadro estratégico, conferindo-lhe um cunho fortemente humanista, marcado pelo compromisso de, na e com a biblioteca, se promover a defesa da dignidade humana e também a justiça. Por isso, e ainda referenciando este documento, na sua visão, preconizam-se bibliotecas excelentes, sendo que estas deverão ser as que acolhem, as que apoiam, as que colaboram, desafiam, transformam e empoderam. E eu acrescentaria, todos, mesmo todos. Pegando no acolher, porque dá sentido ao facto da biblioteca ser um espaço democrático, e é uma palavra que já aqui foi referida várias vezes, acessível a todos, propondo-se intervir de forma diferenciada, criando oportunidades que ajudem os alunos a ampliarem as suas competências interpessoais, a desenvolver a empatia, a valorizarem o pluralismo e a aprenderem a ser e a estar. Apoiar, porque procura atender a diferentes necessidades de aprendizagem e formação, sejam elas coletivas ou individuais. A biblioteca, todos sabemos, todos trabalhamos nelas e com elas, dada a sua natureza, os recursos e os serviços que oferece, sendo facilitadora de práticas de leitura, tem escrito no seu ADN esta palavra, colaboração. Cria, por isso, redes com diferentes parceiros, implica vários agentes educativos, conscientes de que a resposta às necessidades e ao desenvolvimento das potencialidades de cada um e de todos, trabalhadas em conjunto, tem muito maior eficácia. Ela tem recursos diferenciados, estou a falar da biblioteca, que disponibiliza e produz, proporciona condições facilitadoras de leitura em diferentes formatos,
procura atender à diversidade dos seus públicos, ajudando a estabelecer ou a esbater as desigualdades e a exclusão. Este projeto, já aqui foi dito, lançado em 2011, contou desde logo com a parceria dos Serviços de Educação Especial e Apoio Socioeducativos da Direção-Geral da Educação. Abro aqui um parênteses para fazer um agradecimento à doutora Filomena Pereira naquilo que tem sido como inspiradora por esta demanda da inclusão, pelos ensinamentos e pelos apoios que sempre nos prestou. Lançado em 2011, com esta parceria, logo com o apoio da Fundação Altice, também logo desde o início, e um ano mais tarde juntou-se, na altura com a doutora Isabel Alçada, o Plano Nacional de Leitura. No fundo, este trabalho e esta intervenção conjunta estimula na comunidade escolar a partilha, a cocriação, uma efetiva coadjuvação em prol do desenvolvimento da competência leitora, da escrita e das expressões como plataforma para uma aprendizagem mais confiante. Não posso aqui deixar de referir o meu apreço pelo envolvimento de tantas escolas através das suas bibliotecas escolares e professores bibliotecários que colocam no centro da sua atenção, do seu cuidado e, naturalmente, consequentemente, do seu trabalho, estes valores maiores. Hoje estamos aqui para um dia reunidos com especialistas na área, com protagonistas que trabalham também nesta dimensão e acredito que tiremos daqui muitas inspirações para ajustar o nosso percurso e o nosso caminho. Um obrigado a todos que foram muito disponíveis na colaboração para aqui trazerem o seu pensamento para este dia. Para terminar, e porque as palavras de uma poeta são muito mais interessantes do que as minhas, recorro aqui à Maria Luísa Amaral, a um texto na sua obra Poesia Reunida de 2005, que creio que condensa bem esta ideia do que aqui nos move para este dia, em que ela diz: felizmente, somos todos diferentes, temos todos o nosso espaço próprio das coisinhas, próprias como narizes e manias, bocas, sonhos, olhos que veem céus, em daltonismos próprios. Felizmente. E obrigada. E uma boa jornada.